Pense somente em coisas boas. Quando as pessoas adoecem, geralmente passam a pensar apenas na doença. Assim, se a pessoa já não era muito lúcida, fica mais desequilibrada emocionalmente e passa a se irritar com frequência, dizendo que ninguém se compadece de sua situação. Quando alguém fica irritado, o seu apetite diminui, a circulação sanguínea não se processa bem e a doença se agrava ainda mais. O doente, então, passará a pensar ainda mais na doença e a sua preocupação constante será com o próprio jazigo e com o que lhe poderá acontecer após a morte. Quando as pessoas desejam ser alvo de compaixão, tornam-se infelizes, merecedoras de compaixão. Por isso mesmo que você adoeça, jamais queira despertar a compaixão dos outros. Você não precisa da compaixão nem de si próprio. Deixe de se preocupar com a própria doença. Pense somente em coisas alegres e apague por completo a ideia de doença. Assim, mesmo que os outros não se preocupem com a sua doença, você não ficará irritado, considerando-os insensíveis. O apetite aumentará e, quando você se der conta, estará saudável. Certa ocasião, uma pessoa disse ao bonzo Dogen: "Vou começar o treinamento espiritual depois que me curar da doença e abandonar minha esposa e os filhos." Dogen repreendeu-o: "Você não deve dizer uma coisa dessas. Até agora ninguém começou o treinamento espiritual após ter sua vida estabilizada. Por mais que esteja doente, por mais que tenha problemas, se decidiu, comece já. Caso contrário, não surgirá outra oportunidade. Não se deixe vencer por doenças ou pelos obstáculos. Eles nada mais são que sombras. A doença não passa de manifestação concreta da mente sombria do passado. Portanto, não se preocupe com ela. Abandone por completo esse tipo de sombra e recomece a vida com a mente alegre. Mente alegre é luz, e infelicidade e doenças são trevas. As trevas se extinguem quando surge luz. Por isso não se aflija, acenda a luminosa lâmpada da esperança, pense somente em coisas boas e agradeça as partes do corpo que continuam saudáveis. Agradeça pulmões, obrigado, cabeça, obrigado, olhos, obrigado, pés, obrigado, mãos, obrigado, e verá que ainda existem em seu corpo muitas partes saudáveis. Em vez de pensar nas partes doentes do corpo, pense somente nas partes boas e saudáveis. Com toda certeza você se tornará saudável. Livre-se do fardo. Como Deus é perfeito, não criou o mal nem o pecado. O mundo criado por Deus, mundo da imagem verdadeira, é absolutamente perfeito, sob todos os aspectos. Deus não destinou uma parte da humanidade ao paraíso e o restante ao inferno, como pensam algumas pessoas. Ele destinou todo o ser humano na condição de filho de Deus e a permanecer protegido no mundo de Deus. Mas alguns filhos de Deus não abrem os olhos da mente, ignoram a sua natureza divina, consideram-se filhos do pecado ou filhos da carne. Ocultam a sua natureza divina e, apesar de viverem no paraíso, criam por si mesmos um inferno. É como se estivessem sentados na confortável poltrona de um trem expresso, com o fardo nas costas e gemendo porque ele está pesado. Não sofreria nenhuma perda se descarregassem o fardo. Muito pelo contrário, obteriam alívio e bem-estar infinitos. Mas insistem em carregá-lo. Eles agem assim não porque isso seja vontade ou ordem de Deus. Não o soltam por obstinação egoística. Entretanto, por mais dominados que eles estejam pela obstinação egoística e sofram sob o peso do fardo, a sua natureza verdadeira é de filho de Deus, de Buda, iluminado. Não são em absoluto pessoas destinadas a irem para o inferno. Não devemos pensar que alcançaremos o paraíso pela nossa própria vontade ou pela obstinação do nosso ego. Só o conseguiremos pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Ninguém deve acreditar que alcançará o paraíso através do esforço ou da prática de boas ações movidas pelo ego. Por isso dizemos que a porta do paraíso se abre somente pela vontade de Deus. Deus jamais abre as portas do inferno. Como Ele é bem absoluto e amor absoluto, não reconhece nenhum tipo de mal e não criou nenhum tipo de inferno. As coisas boas provêm somente de Deus. Pecador é aquele que, estando em ilusão, recusa as coisas boas provindas de Deus. Abandonemos todo tipo de artifícios mentais, entreguemo-nos totalmente a Deus e livremo-nos do fardo que carregamos. Pelo simples fato de agradecermos, muito obrigado. Sou feliz, alegre, próspero e saudável. Tudo se arranjará da melhor maneira.